Helena Duarte desceu a escadaria de mármore como se tivesse nascido para ser observada, embora cada batida de seu coração calculasse uma distância. Uma câmera. Uma saída. O vestido branco cobria seus ombros com renda delicada. O véu suavizava os traços de seu rosto, e as pérolas presas ao cabelo escondiam o pequeno comunicador que já estava desligado. Havia 3 minutos. No salão principal da mansão Valença, 200 pessoas seguravam taças, sorrindo para a noiva errada, enquanto ela procurava apenas uma porta. A cerimônia ainda não havia começado, mas a casa inteira parecia preparada para uma coroação. Lustres antigos derramavam luz dourada sobre arranjos de lírios, garçons atravessavam o piso polido com precisão militar, e seguranças de terno escuro protegiam corredores que nenhum convidado comum teria curiosidade de explorar. Helena mantinha os olhos baixos, fingindo timidez, porque uma noiva ansiosa chamaria menos atenção que uma mulher vigilante. Por baixo da seda, preso à coxa, estava o dispositivo que abriria o primeiro cofre digital da Valença capital. Rafael Valença estava no fim da escadaria, cercado por homens que riam baixo e mulheres que avaliavam a cena com a descrição cruel de quem nasceu rico. Ele vestia um terno preto impecável, sem flor na lapela, como se o casamento fosse apenas mais uma reunião de conselho, com música ao fundo. Quando levantou os olhos para Helena, não demonstrou surpresa, mas algo em sua expressão se fechou. Foi um detalhe mínimo, quase invisível, porém suficiente para que ela entendesse que aquele homem via demais. A noiva verdadeira, Cecília Moreira, deveria estar ali, entregando a mão a um casamento que uniria 2 fortunas e enterraria uma investigação. Helena sabia disso porque ajudara Cecília a desaparecer 3 horas antes, depois de convencê-la de que o pai dela a usava como assinatura viva em um acordo sujo. Cecília chorara em silêncio. Deixara o vestido no quarto de hóspedes e fugira com uma mala pequena. Helena vestira a armadura branca sem hesitar, pois certas guerras exigiam flores antes de sangue. Augusto Valença, patriarca da família, observava de uma poltrona próxima ao altar improvisado, segurando a bengala de prata como se segurasse um cetro. Tinha cabelos brancos, olhos frios e a serenidade arrogante de quem comprara juízes, jornais e consciências durante décadas. Para ele, aquela festa era mais que casamento. Era a noite em que documentos comprometedores seriam transferidos para uma fundação fantasma, apagando rastros de contas clandestinas, contratos desviados e do processo que destruíra o nome de Álvaro Duarte, pai de Helena. Helena parou diante de Rafael, sentindo o perfume dele, discreto e amadeirado, misturado ao cheiro das velas. Ele ofereceu a mão e ela a aceitou com dedos firmes demais para uma noiva trêmula. Rafael sentiu a ausência de um anel que Cecília sempre usava no indicador esquerdo. Notou a cicatriz quase escondida no pulso de Helena e reconheceu os olhos que vira em um relatório confidencial. A impostora não era uma aventureira. Era a filha do homem que sua família havia condenado ao esquecimento. O juiz cerimonial começou a falar, mas as palavras chegaram a Helena como ruído distante. Ela precisava durar apenas 17 minutos naquele palco de flores. Tempo suficiente para que o sistema interno liberasse a ala oeste durante a troca de assinaturas digitais. Rafael continuava segurando sua mão, e a pressão de seus dedos parecia uma pergunta silenciosa. Ela ergueu o rosto sob o véu e sustentou o olhar dele. Não havia súplica ali, nem medo. Havia uma promessa fria de que ela não sairia sem aquilo que viera buscar. Quando o juiz perguntou se Rafael aceitava aquela mulher, uma ondulação sutil atravessou o salão. Alguns convidados esperavam emoção. Outros esperavam espetáculo. E Augusto esperava obediência. Rafael, porém, olhou para a noiva falsa como quem lia um contrato escondido nas entrelinhas. Ele poderia denunciá-la, naquele segundo, entregar Helena aos seguranças e encerrar a farsa antes que ela alcançasse qualquer arquivo. Em vez disso, respondeu com voz firme: sim, eu aceito. Helena quase perdeu o ritmo da respiração, porque a armadilha acabava de mudar de dono.
Ela respondeu também, com a suavidade ensaiada de Cecília. E o salão explodiu em aplausos calculados. Rafael levantou o véu devagar, perto o suficiente para notar que a pele dela estava fria. Mas os olhos permaneciam claros. Por um instante, Helena pensou que ele a beijaria para testar sua coragem diante de todos. Ele apenas aproximou os lábios de sua face e murmurou, tão baixo que ninguém mais ouviu. Você escolheu uma noite perigosa para roubar minha família. Ela sorriu para as câmeras, sentindo a lâmina invisível da frase. A recepção começou como uma ópera sem alma. Taças tilintavam. Violinos preenchiam os vazios. E rostos conhecidos da política e do mercado fingiam afeto por uma união construída em cláusulas secretas. Helena caminhava ao lado de Rafael, cumprimentando pessoas cujos nomes decorara em 48 horas. Quando Augusto se aproximou, ela inclinou a cabeça com perfeição. O patriarca beijou sua mão e disse que esperava lealdade. Helena respondeu que uma família forte era aquela que não temia a verdade. Rafael baixou os olhos para esconder algo parecido com admiração. O primeiro acesso ficava no corredor atrás da biblioteca, protegido por um quadro de paisagem colonial e um sensor térmico. Helena precisava chegar lá antes do brinde oficial. Quando Augusto exigiria que Rafael assinasse a autorização de transferência, fingiu tontura. Levou a mão ao peito e pediu alguns minutos de ar. 2 damas se ofereceram para acompanhá-la, mas Rafael interveio com uma naturalidade perigosa. Disse que cuidaria da esposa. A palavra esposa passou por Helena como ironia amarga, mas ela aceitou o braço dele sem protestar, longe do salão. O som da festa ficou abafado pelas paredes grossas. O corredor cheirava a madeira encerada e chuva distante, pois a noite começava a mudar além das janelas altas. Helena soltou o braço de Rafael assim que viraram a esquina. Ele não tentou detê-la, apenas a observou retirar uma presilha do cabelo e encaixar a ponta metálica na fechadura da biblioteca. A habilidade dela era limpa, sem ostentação. Rafael pensou que homens vaidosos faziam barulho ao invadir. Helena parecia pedir licença ao silêncio antes de feri-lo. Você sabe quem eu sou, ela disse, sem olhar para trás. Rafael fechou a porta depois de entrar e respondeu que sabia o suficiente para não chamar os seguranças ainda. A palavra ainda pairou entre as estantes como ameaça educada. Helena caminhou até o quadro, pressionou a moldura no ponto exato e revelou o painel oculto. Se pretende me impedir, faça agora, acrescentou. Rafael se aproximou lentamente, com as mãos visíveis. Não pretendo impedir alguém que talvez esteja procurando a mesma sujeira que eu procuro há anos. Ela não acreditou nele. Homens como Rafael aprendiam cedo a transformar confissão em isca. Ainda assim, o relógio não permitia orgulho. Helena conectou o dispositivo ao painel. Viu a luz azul piscar e sentiu o sistema ceder à senha temporária que roubara de um contador da família. Arquivos surgiram na pequena tela. Nomes de empresas. Valores. Datas. Contas numeradas. O sangue dela acelerou ao encontrar o sobrenome Duarte associado a uma operação antiga. Por um segundo, a memória do pai atravessou a sala como uma dor viva. Álvaro Duarte fora auditor independente da Valença Capital. Um homem calmo que ensinara a filha a desconfiar de números perfeitos. Quando denunciou desvios em uma subsidiária, provas sumiram. Testemunhas mudaram de versão, e a imprensa o transformou em culpado antes mesmo do julgamento. Helena tinha 17 anos quando o viu sair de casa com os ombros quebrados. Não por culpa, mas por humilhação. Ele morreu 5 anos depois, sem recuperar o nome. Desde então, ela aprendera a abrir portas que homens poderosos julgavam eternamente fechadas. Rafael percebeu a mudança no rosto dela ao ver o arquivo. Não era ganância, nem curiosidade profissional. Era luto contido por disciplina. E isso o atingiu com mais força do que gostaria. Ele também conhecia o peso de carregar um sobrenome manchado por crimes cometidos à mesa de jantar. Augusto o criara para vencer sem perguntar o preço. Mas Rafael passara anos encontrando faturas morais escondidas sob cada vitória. A diferença era que Helena tinha vindo cobrar. Ele ainda não sabia se merecia pagar junto. O primeiro pacote de dados
Terminou de copiar. Mas a tela exibiu um aviso de bloqueio secundário. Helena praguejou baixo, a elegância da noiva se rompendo por um instante. O arquivo principal estava vazio, protegido por uma camada que exigia reconhecimento biométrico do diretor executivo e uma chave física guardada em cofre privado. Rafael leu a mensagem por cima do ombro dela. Perto demais para ser ignorado. Helena se afastou imediatamente. Então era isso, disse ela. Você me deixou entrar porque sabia que eu bateria na próxima porta e precisaria de você. Rafael não negou. A sinceridade dele a irritou mais que uma mentira. Teria irritado. Ele explicou que, nas últimas semanas, alguém dentro da família movera provas antigas para um servidor isolado, provavelmente por medo de uma auditoria internacional. Ele não tinha acesso total porque Augusto mantinha uma chave anterior ao seu mandato. Helena riu sem humor e perguntou por que o grande Rafael Valença não arrancava a verdade do próprio império. O olhar dele endureceu. Porque impérios não desabam quando se chuta uma parede. Desabam quando se encontra a coluna certa. Antes que ela respondesse, passos ecoaram no corredor. Helena apagou a tela. Fechou o painel e puxou Rafael para junto da estante. Aproveitando a sombra, a porta se abriu sem anúncio. Um segurança entrou com expressão desconfiada, seguido por Marcelo Azevedo, diretor jurídico da empresa e homem de confiança de Augusto. Marcelo tinha olhos pequenos, sorriso limpo demais e uma pasta de couro presa ao peito. Senhor Valença, disse ele, seu pai está perguntando pela noiva. Rafael respondeu que a noiva precisava respirar longe dos brindes vazios. Marcelo olhou para Helena com uma atenção pegajosa. Ela deixou os ombros caírem, interpretando fragilidade. Pede desculpas. Doutor, disse com voz suave. O calor do salão me venceu por um momento. Marcelo sorriu, mas seus olhos buscaram manchas no vestido. Fios fora do lugar. Qualquer sinal de mentira. Rafael colocou a mão na cintura de Helena. Gesto possessivo e protetor ao mesmo tempo. Para o salão. Marcelo ordenou. Diga a meu pai que minha esposa voltará quando eu decidir. O diretor jurídico obedeceu, porém, levou consigo uma suspeita. Quando ficaram sozinhos, Helena retirou a mão de Rafael de sua cintura como se removesse algemas. Não volte a me usar como parte do seu teatro, disse. Ele respondeu que ela acabara de usar o casamento inteiro como cobertura. Portanto, ambos estavam no mesmo palco. A irritação dela quase se transformou em sorriso. Mas a lembrança do pai apagou qualquer leveza. Rafael pegou uma taça esquecida sobre a mesa e bebeu apenas para ganhar tempo. Helena notou que a mão dele não tremia. Isso a preocupou, porque coragem sem tremor podia ser cálculo ou vazio. No salão, Augusto iniciava o brinde. Sua voz atravessou os alto-falantes com calor ensaiado, falando de união, confiança e futuro. Palavras que Helena ouvira muitas vezes nos vídeos de propaganda da Valença Capital. Rafael abriu uma passagem lateral escondida atrás da biblioteca e indicou que ela o seguisse. Helena hesitou apenas um segundo. A passagem levava a um corredor estreito, usado por empregados antigos, iluminado por lâmpadas fracas. Enquanto avançavam, ele disse que o cofre ficava no escritório norte, mas a chave física estava com Augusto durante a cerimônia pública. Helena entendeu o tamanho do problema. Para obter a prova completa, precisaria se aproximar do patriarca antes que ele transferisse os arquivos para fora do país. Rafael propôs criar uma distração durante a assinatura, mas Helena desconfiou da facilidade da oferta. Perguntou o que ele ganharia. Ele parou diante de uma porta estreita e olhou para ela como se aquela pergunta fosse a única honesta da noite. Ganho a chance de descobrir quem dentro da minha empresa ainda obedece ao meu pai. E talvez a chance de parar de dever silêncio aos mortos. A frase atingiu Helena com uma força que ela não quis admitir. Ela não estava ali para salvar Rafael de sua culpa, nem para oferecer redenção a um homem que herdara conforto da ruína alheia. Ainda assim, havia em sua voz uma sombra que não combinava com o herdeiro indiferente dos jornais. Helena guardou o dispositivo sob a renda do vestido e respirou fundo. Não confio em você, disse.
Rafael abriu a porta para o corredor do salão e respondeu: Ótimo. Confiança. Nesta casa, costuma ser o primeiro erro fatal. Eles retornaram juntos, no exato momento em que Augusto erguia a taça, para anunciar a assinatura que selaria a aliança com os Moreira. A multidão aplaudiu, feliz por não perceber que a festa começava a apodrecer por dentro. Cecília ainda estava longe, escondida sob proteção de uma antiga amiga de Helena. Mas seu nome brilhava nos documentos projetados em uma tela discreta. Helena viu o rosto de Augusto endurecer ao notar o atraso do casal. Ele sorriu para os convidados. Porém, seus dedos apertaram a bengala até os nós ficarem brancos. Rafael conduziu Helena até o centro do salão. Augusto aproximou-se com a pasta de couro onde guardava a chave. E Marcelo permaneceu ao lado. Atento. O patriarca falou baixo, usando um tom que parecia afeto para quem observava de longe. Minha querida, espero que já tenha recuperado as forças. Esta noite exige presença, não fraqueza. Helena respondeu com um sorriso perfeito. Algumas mulheres precisam de pouco tempo para se recompor. Senhor Valença, outras famílias precisam de décadas para limpar o que escondem. Rafael sentiu o salão desaparecer ao redor deles. Augusto compreendeu a provocação, mas não sua profundidade. Para ele, aquela jovem ainda era Cecília, talvez mais ousada que o esperado, talvez influenciada pelo filho rebelde. Ele tocou a pasta contra o próprio peito e disse que a verdade sempre favorecia os fortes. Helena inclinou a cabeça. Não, pensou ela. A verdade favorece os pacientes. Rafael percebeu o movimento sutil dos olhos dela em direção à pasta. Naquele instante, soube que Helena não esperaria o plano dele. Ela improvisaria, e a noite inteira teria de correr atrás dela. O brinde começou. Garçons entraram em fileiras, servindo champanhe com coreografia elegante. Helena deu 2 passos para trás. Fingiu prender a barra do vestido no pedestal de flores e deixou a taça escapar da mão. O cristal se despedaçou no piso. O líquido dourado manchou a barra branca, e várias pessoas se voltaram ao mesmo tempo. Rafael agiu sem pensar. Derrubou a própria taça sobre os documentos de assinatura, criando uma confusão maior. Augusto xingou baixo. Marcelo correu para salvar a pasta, e Helena avançou como sombra sob o caos. Seus dedos tocaram o fecho de couro. Abriram uma fresta mínima e retiraram a pequena chave prateada antes que Marcelo percebesse. Mas uma câmera lateral capturou o gesto, e no mezanino um segurança levou a mão ao comunicador. Rafael viu primeiro. Aproximou-se de Helena. Puxou-a pela cintura como se fosse acalmar a esposa constrangida e sussurrou. Agora eles sabem que há uma ladra no vestido. Helena sentiu a chave gelada contra a palma. Então, sorria. Respondeu. Ninguém prende a noiva antes do corte do bolo sem destruir a própria festa. Rafael sorriu. E pela primeira vez naquela noite, o gesto pareceu verdadeiro. Não havia alegria nele, mas havia reconhecimento. Helena não era apenas uma mulher disfarçada tentando roubar um arquivo. Era alguém capaz de transformar etiqueta em arma. Fragilidade em cobertura e cada olhar masculino de desprezo em vantagem. Isso o assustou mais do que a atração repentina que tentou sufocar. Ao fundo, Augusto chamava Marcelo com um movimento seco. O patriarca ainda não sabia o nome real da ameaça, mas já sentia que algo escapava de seu controle. Helena precisava chegar ao escritório norte antes que o bloqueio fosse reforçado. Rafael a conduziu para a pista de dança, e a orquestra iniciou uma valsa lenta. Escolhida para fotos oficiais, ela quase recusou, mas percebeu que girar pelo salão seria a melhor forma de atravessar o espaço sem parecer fuga. A mão dele encontrou a dela. A outra permaneceu firme em suas costas. Eles dançaram entre convidados sorridentes, enquanto seguranças se moviam pelas bordas como lobos domesticados. Cada giro aproximava os dois da porta lateral. Você sabia desde o começo, ela disse, mantendo o sorriso para as câmeras. Rafael respondeu que a verdadeira Cecília tinha medo dele, mas Helena o avaliara como adversário no primeiro olhar. Ela perguntou por que não a entregara. Ele disse que, em sua casa,
Inimigos declarados eram mais confiáveis que aliados obedientes. Helena sentiu raiva por entender a lógica. A valsa terminou diante da porta. E Rafael fez uma reverência impecável. Para os convidados, parecia romance. Para eles, era a abertura de uma guerra. No escritório norte, o ar era mais frio. Prateleiras de vidro exibiam prêmios, fotografias oficiais e contratos emoldurados. Como se a legalidade pudesse ser decorada. Helena trancou a porta, abriu o cofre com a chave roubada e aguardou Rafael posicionar a mão no leitor biométrico. Ele hesitou, não por medo dela, mas pelo peso de cruzar uma linha que jamais poderia apagar. Helena percebeu e falou com dureza. Meu pai não teve o luxo de hesitar quando sua família o enterrou vivo. Rafael colocou a mão no leitor sem responder. O cofre abriu com um suspiro mecânico. Dentro havia uma unidade de armazenamento preta, um envelope lacrado e um pequeno livro contábil de capa cinza. Helena pegou primeiro a unidade, conectou ao dispositivo e viu pastas surgirem com nomes cifrados. O arquivo Duarte estava ali. Também havia listas de pagamentos, acordos com consultores, contratos de fachada e gravações de reuniões antigas. Por alguns segundos, ela esqueceu Rafael. Esqueceu o vestido. Esqueceu a festa. O mundo inteiro coube no brilho frio da tela, onde a mentira finalmente começava a sangrar. Então o sistema pediu uma segunda autenticação, desta vez vinculada a Augusto. Helena fechou os olhos, contendo a fúria. O que copiara era suficiente para provar irregularidades, mas não para derrubar o homem que comandava tudo. Rafael abriu o envelope lacrado e encontrou uma fotografia antiga de Álvaro Duarte saindo da sede da empresa, seguido por um jovem Rafael. Anos antes, ele empalideceu. Helena viu a imagem e arrancou-a de sua mão. Por que você estava lá? Perguntou. Rafael tentou responder, mas a porta do escritório recebeu 3 batidas lentas. A voz de Augusto atravessou a madeira com calma venenosa. Rafael, abra. Sua esposa e eu precisamos conversar sobre fidelidade. Helena guardou a unidade e a foto junto ao corpo. Enquanto Rafael encarava a porta como quem via o passado cobrar entrada, ele poderia mentir, lutar ou entregar a mulher que transformara seu casamento falso em confissão. Em vez disso, aproximou-se de Helena e disse: a partir de agora, tudo o que você pensou saber sobre esta noite está incompleto. Ela ergueu o queixo. Então sobreviva tempo bastante para explicar. Augusto permaneceu diante da porta do escritório norte, com a paciência de um homem acostumado a ver fechaduras se abrirem antes de seu segundo pedido. Rafael não se moveu de imediato, e Helena percebeu nesse intervalo uma rachadura quase imperceptível na autoridade da casa. O filho não temia o pai como os empregados temiam, nem o reverenciava como Marcelo fingia reverenciar. Havia entre eles um fio antigo, esticado demais, feito de sangue, culpa e cálculo. Helena guardou a unidade sob a renda do vestido e preparou o sorriso da noiva. Rafael abriu a porta antes que Augusto chamasse os seguranças. O patriarca entrou devagar, apoiando a bengala no tapete, como se cada toque marcasse território. Seus olhos passaram pelo cofre aberto, pela mesa ligeiramente deslocada, pelo rosto imóvel do filho e, enfim, pela noiva que não abaixou a cabeça. Marcelo ficou no corredor, discreto como uma lâmina esperando ordem. Augusto fechou a porta com a própria mão. Minha querida, disse ele, uma esposa Valença aprende cedo que curiosidade é virtude apenas quando serve aos interesses da família. Helena sentiu o perigo aproximar-se como frio na pele, mas respondeu com delicadeza. Ainda estou aprendendo quais interesses merecem esse nome. Rafael ficou ao lado dela. Não perto o bastante para parecer cúmplice, nem distante o bastante para deixá-la isolada. Augusto observou essa medida exata e sorriu sem alegria. Estava acostumado a mulheres bonitas que obedeciam, homens ambiciosos que se vendiam e jovens idealistas que quebravam no primeiro processo. Aquela noiva, porém, falava como quem media abismos e escolhia em qual empurrar alguém. O patriarca caminhou até o cofre e retirou o livro contábil de capa cinza.
que Helena havia deixado por falta de tempo. Folheou algumas páginas sem pressa, como se conferisse uma lista de vinhos. Rafael, você trouxe sua esposa ao escritório durante o brinde oficial. Isso é descortês. Rafael respondeu que a esposa dele passara mal e precisava de silêncio. Augusto ergueu uma sobrancelha. A palavra esposa, quando dita por Rafael, soava menos como afeto e mais como desafio. Helena notou que Augusto também percebeu e guardou esse detalhe para usar depois. Marcelo bateu uma vez na porta, avisando que os representantes da Moreira Holding aguardavam a assinatura. Augusto não olhou para ele. Apenas disse que voltariam ao salão em 1 minuto e que ninguém deveria se aproximar. Em seguida, encarou Helena com um olhar mais pesado. Cecília, seu pai sabe onde você esteve antes da cerimônia. Helena deixou uma pausa curta, suficiente para imitar ofensa. Meu pai sempre soube que eu precisava de ar quando muitas pessoas mentiam no mesmo lugar. Rafael desviou os olhos para esconder a surpresa. O rosto de Augusto endureceu apenas por um instante. Mas foi o bastante para revelar que ele começava a abandonar a imagem de Cecília frágil. Helena entendeu que precisava recuar sem parecer derrotada. Aproximou-se de Rafael. Tocou seu braço com uma doçura ensaiada e disse que não queria atrasar a festa. Ele aceitou o gesto, embora soubesse que era teatro. Ainda assim, quando a mão dela tocou o tecido de seu paletó, Rafael percebeu o tremor controlado em seus dedos. Helena não era invulnerável, apenas escolhera não demonstrar medo. Voltaram ao salão sob a vigilância de Augusto. E a festa pareceu mais ruidosa depois do silêncio do escritório. A orquestra tocava uma melodia leve, mas os seguranças já haviam mudado de posição. 2 portas laterais estavam bloqueadas. Um empregado substituíra o garçom próximo à mesa de bebidas. E Marcelo falava ao telefone junto à varanda. Helena registrou cada detalhe enquanto sorria para convidados que comentavam sobre a beleza do vestido. Aquela casa havia sentido sua invasão. Agora tentaria fechar-se sobre ela. Tijolo por tijolo, Rafael conduziu Helena até a mesa principal, onde câmeras discretas aguardavam a foto da assinatura. Ele inclinou-se para ajeitar a cauda do vestido e murmurou que ela tinha 3 minutos antes que Augusto pedisse uma verificação completa no cofre. Helena respondeu sem mover os lábios que já copiara o bastante para começar uma guerra, mas não o bastante para vencê-la. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa, fingindo ternura. Então não comece ainda, disse. Guerras iniciadas cedo demais costumam alimentar apenas os inimigos mais preparados. A assinatura aconteceu sob aplausos. Mas nada foi concluído como Augusto desejava. Rafael leu cada cláusula com lentidão provocadora. Questionou uma expressão jurídica. Pediu correção em um anexo e forçou Marcelo a buscar uma versão atualizada no sistema. Para os convidados, parecia zelo profissional. Para Helena, era sabotagem elegante. Ela observou o CEO atrasar o próprio império, sem alterar a voz, sem derramar suor, usando a burocracia como barricada. Era a primeira prova real de que Rafael não jogava apenas para proteger o nome Valença. Augusto percebeu também, e sua irritação ficou presa no maxilar. Quando os papéis finalmente circularam, o patriarca fez um brinde à confiança entre famílias. Helena notou que sua taça não viera do mesmo garçom das demais. Levou-a aos lábios, mas não bebeu. Rafael viu o gesto e tomou a taça dela com naturalidade, trocando pela sua antes de qualquer pessoa comentar. Helena sentiu um arrepio curto. Não sabia se ele a protegia de Augusto ou controlava mais uma variável. Em ambos os casos, ele estava sempre um passo perto demais. Depois do jantar formal, Rafael a levou para a varanda sob o pretexto de fotos ao luar. O jardim descia até falésias negras, e o mar batia abaixo como se tentasse destruir a mansão pelo cansaço. Fotógrafos aguardavam instruções, mas Rafael dispensou todos com um movimento seco. Helena ficou diante dele, o véu agora preso ao ombro, o rosto exposto ao vento. Você está me usando, disse. Rafael respondeu que ela também o usava. A diferença era que ela invadira sua vida com vestido branco, enquanto ele nascera preso nela. Helena riu baixo, sem humor. Homens ricos
sempre transformam privilégio em prisão quando precisam parecer trágicos. Rafael aceitou a crítica sem desviar. Meu privilégio pagou silêncios que eu demorei demais para questionar. Disse: isso não me inocenta. A honestidade desconcertou Helena, porque ela esperava a arrogância, não uma confissão sem pedido de absolvição. Ele então explicou que Augusto mantinha um círculo interno fora dos registros oficiais, formado por Marcelo, 2 conselheiros, um juiz aposentado e uma consultoria criada apenas para lavar contratos públicos. Helena ouviu sem piscar, mas por dentro reorganizava anos de suspeitas. O nome da consultoria atingiu-a como uma peça encaixando no lugar errado. A Aurora Gestão Estratégica aparecera no processo de seu pai como fonte de um relatório falso, assinado por especialistas inexistentes. Rafael observou a sombra cruzar seus olhos e confirmou que a empresa nunca prestara serviço real. Augusto a usava para fabricar versões aceitáveis da verdade. Helena perguntou por que Rafael não havia denunciado tudo antes. Ele olhou para o mar, porque provas parciais viram escândalos temporários. Provas completas viram condenações. Eu ainda não tinha as completas. Ela quis odiar a resposta, mas parte dela compreendia a frieza do método. A justiça não era apenas uma palavra bonita. Era uma estrutura de datas, assinaturas, gravações, testemunhas e coerência. Um erro poderia transformar crimes reais em boatos. E boatos eram a lama preferida de Augusto. Ainda assim, Helena não podia perdoar a espera. Meu pai morreu antes que sua estratégia amadurecesse, disse. Rafael fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia dor, mas nenhuma defesa fácil. Oisai. Essa frase fez mais barulho que o mar. De volta ao interior, Augusto iniciou sua própria jogada. Mandou anunciar uma dança especial entre o casal, cercada por familiares e investidores, como se o romance falso precisasse ser selado diante de todos. Helena entendeu que seria examinada. Cecília teria passos treinados, gestos conhecidos, memórias compartilhadas com tias e amigas. Uma pergunta íntima poderia destruí-la. Rafael ofereceu a mão antes que ela recusasse. Durante a dança, guiou seus movimentos com precisão silenciosa e começou a falar no ritmo da música. Sua mãe se chama Laura. Seu cavalo de infância era chamado Sol. Sua alergia é a amêndoa. Helena acompanhou os passos e memorizou cada informação sem perder o sorriso. Ele alimentava sua mentira diante do próprio pai, e isso tornava a situação ainda mais perigosa. Uma prima aproximou-se, brincando sobre o verão em Angra e perguntando se a noiva lembrava do barco que afundara. Helena sentiu o vazio sob os pés. Rafael respondeu por ela, rindo com perfeição. Cecília quase me contou essa história 5 vezes, mas sempre diz que ainda dói no orgulho. A prima aceitou a fuga, e Helena percebeu que ele a salvara outra vez. Quando a dança terminou, Augusto aplaudiu primeiro. O som de suas palmas não celebrava. Interrogava. Rafael levou Helena até uma mesa lateral e entregou-lhe um guardanapo dobrado. Dentro havia um cartão magnético azul, ala administrativa. Segundo subsolo, disse ele em voz baixa. Lá estão os espelhos dos servidores antigos. Helena fechou os dedos ao redor do cartão, mas não agradeceu. Por que me dar isso? Rafael olhou para Augusto, que sorria para um ministro como se ambos fossem santos. Porque meu pai espera que você tente o cofre de novo. Ninguém vigia o passado quando teme o presente. A rota até o segundo subsolo começava pela cozinha, passava pela despensa de flores e descia por um elevador de serviço. Helena esperou o momento em que Rafael foi chamado por investidores estrangeiros. Então, afastou-se com uma bandeja vazia nas mãos, misturando-se aos empregados. A transformação foi instantânea, sem o olhar direto dos ricos. Ela deixou de ser noiva e virou parte da mobília humana que sustentava a festa. Era assim que casas poderosas funcionavam. Ensinavam todos a não enxergar quem carregava os pratos. Limpava manchas e ouvia segredos. No elevador, Helena retirou os saltos e segurou a barra do vestido para não prendê-la, na porta metálica. O cartão de Rafael funcionou. O segundo subsolo tinha paredes cinzentas.
cheiro de ozônio e um silêncio tecnológico que contrastava com a música distante. Ela encontrou a sala dos servidores antigos atrás de uma porta sem identificação. Antes de entrar, percebeu uma câmera apontada para o corredor. Usou o véu como cobertura ao fingir ajustar o cabelo. Levantou o braço e prendeu na lente uma película transparente que distorceria a imagem por 6 minutos. Dentro da sala, luzes verdes piscavam como olhos cansados. Helena conectou o dispositivo a um terminal desativado. Procurou por backups anteriores à gestão de Rafael e encontrou pastas arquivadas sob nomes de fazendas inexistentes. O arquivo Duarte surgiu outra vez. Maior, mais antigo, acompanhado de gravações de áudio e cópias de e-mails internos. Ela começou a baixar tudo, mas uma senha de administrador interrompeu o processo, antes que tentasse contornar o bloqueio. A porta abriu atrás dela. Helena girou pronta para atacar. Mas era Rafael. Sam Paleto. Respiração controlada. Você não devia ter vindo sozinha, disse ele. Ela respondeu que sozinha era como preferia sobreviver. Rafael aproximou-se do terminal, digitou uma senha e liberou parte do acesso. Helena observou seus dedos. A velocidade precisa. A falta de hesitação. Aquilo não era ajuda improvisada. Ele já conhecia aquela sala. Você preparou esse caminho antes de mim. Acusou. Rafael confirmou. Preparou. Mas nunca conseguiu entrar sem disparar alertas para Augusto. A presença dela, com a festa e o caos da noiva desaparecida, criara a única janela possível. Helena deveria sentir satisfação por ser útil. Porém, sentiu raiva. Ser usada. Mesmo por uma causa justa. Ainda era ser usada. Rafael percebeu. Não planejei sua vinda. Disse. Reconheci você porque mandei investigar todos que ainda procuravam justiça para Álvaro Duarte. O nome do pai. Dito com respeito. Paralisou Helena por um instante. Ela perguntou quantas vezes ele lera aquele relatório. Rafael respondeu que muitas. Mais do que deveria. Talvez porque havia uma fotografia sua no anexo, e eu precisava lembrar que documentos destruídos sempre deixam pessoas vivas do lado de fora. A confissão abriu um silêncio difícil. Helena não queria ser vista por ele como símbolo de culpa, mas também não queria que ele a reduzisse a uma invasora. Pela primeira vez, Rafael parecia enxergá-la inteira, não apenas como a noiva falsa, a ladra habilidosa ou a filha ferida. Enquanto o download avançava, ela perguntou por que ele aceitara se casar com Cecília. Rafael contou que a união impediria Augusto de transferir ações para uma holding fora do Brasil e manteria a empresa sob jurisdição auditável. Era um sacrifício político, não um romance. Helena pensou em Cecília chorando no quarto de hóspedes e sentiu uma ponta inesperada de compaixão pelo homem diante dela. Talvez todos naquela festa tivessem sido empurrados para papéis que odiavam, exceto Augusto, que escrevia a peça. O download chegou a 70% quando um alarme silencioso apareceu na tela. Rafael empalideceu. Marcelo havia iniciado varredura de acesso no segundo subsolo. Helena desconectou o dispositivo antes do fim, perdendo parte dos dados, e puxou Rafael para trás dos servidores quando vozes surgiram no corredor. 2 seguranças entraram na sala ao lado. Os passos se aproximaram. Helena viu uma porta técnica acima de uma escada estreita, provavelmente saída de manutenção para o jardim. Rafael percebeu seu plano e balançou a cabeça, indicando que a fechadura era antiga e barulhenta. Ela entregou-lhe o dispositivo. Subiu sem esperar permissão e abriu a trava com a presilha quebrada do cabelo. O metal gemeu baixo, mas a música da festa, filtrada pelos dutos, cobriu o som. Rafael subiu atrás dela. Quando alcançaram o jardim, a chuva começara, fina e fria, apagando perfumes e pegadas. Correram entre sombras de ciprestes até uma estufa iluminada por dentro. Helena entrou primeiro, molhada, a renda do vestido pesada contra as pernas. Rafael fechou a porta e permaneceu encostado nela, ouvindo os seguranças passarem ao longe. Durante alguns segundos, só existiram a chuva no vidro, o cheiro de terra úmida e a respiração dos dois.
Helena percebeu que estava próxima demais dele. Rafael também percebeu, e não recuou. Você poderia ter me entregue no subsolo. Ela disse. Ele respondeu que poderia tê-la, entregado na escadaria. A tensão entre eles mudou de forma. Não ficou menor. Apenas ganhou calor. Helena odiou notar que Rafael, mesmo cercado de mentiras, tinha uma presença que não pedia permissão ao ambiente. Ele olhou para a cicatriz em seu pulso e perguntou quem a fizera. Ela respondeu que perguntas pessoais eram luxo para aliados. E eles ainda não eram isso. Rafael aceitou. Então farei uma pergunta profissional. Quanto você conseguiu copiar? Helena mostrou a unidade. O bastante para provar a fraude de Aurora. Mas não o bastante para ligar Augusto diretamente às mortes de testemunhas. Rafael endureceu ao ouvir mortes. Helena contou que 2 pessoas ligadas ao caso de seu pai haviam desaparecido antes de depor. E uma terceira aceitara mudar de versão depois de receber dinheiro. Ele sabia de parte disso, mas não de tudo. A vergonha passou pelo rosto dele como uma sombra honesta. Helena quis feri-lo com mais detalhes. Mas conteve-se. Precisava de foco, não de vingança desperdiçada. Rafael disse que havia um arquivo físico no quarto particular de Augusto. Uma pasta vermelha que nunca passava pelos sistemas digitais. Talvez ali estivesse a ligação direta, antes que pudessem discutir o próximo passo. A porta da estufa abriu com violência. Marcelo apareceu sob a chuva, acompanhado por um segurança. Seu olhar foi da roupa molhada de Helena ao rosto fechado de Rafael. Que cena comovente, disse. O patriarca ficará encantado em saber que o casal prefere esconder-se entre plantas enquanto investidores aguardam. Rafael respondeu com frieza que Marcelo devia lembrar seu lugar. O diretor jurídico sorriu. Meu lugar é onde o senhor Augusto me manda ficar. E nesta noite, ele me mandou prestar atenção à sua esposa. Helena adotou a máscara de ofensa elegante. Doutor Marcelo, se pretende transformar um momento privado em relatório corporativo, escolha palavras menos vulgares. O segurança riu sem querer. E Marcelo o fulminou com os olhos. Rafael aproveitou a distração e tomou a mão de Helena. Voltaremos ao salão, disse. Marcelo bloqueou a passagem por meio segundo, apenas para medir a coragem do CEO. Mas Rafael avançou como se atravessasse uma porta aberta. Helena caminhou ao lado dele, sentindo o dispositivo escondido bater contra sua pele a cada passo. No caminho de volta, Rafael falou sem olhar para ela. Há uma câmera no corredor leste que Marcelo não controla. Passe por lá antes de subir para trocar o vestido. Helena compreendeu que ele queria criar uma imagem pública de normalidade. Uma noiva molhada voltando do jardim. Nada mais. Ao mesmo tempo, o aviso revelava outra coisa. Rafael conhecia as partes do sistema que ainda escapavam de Augusto. Isso significava que a guerra dentro da Valença capital já existia antes dela entrar vestida de noiva. Ela apenas tornara a guerra visível. No quarto preparado para Cecília, Helena encontrou toalhas, outro vestido branco e uma caixa de joias que valia mais do que o apartamento onde crescera. Trancou a porta. Retirou a unidade de armazenamento e escondeu-a dentro do forro de uma bolsa. Ao abrir uma gaveta, porém, encontrou uma pasta preta com seu próprio nome. Não o nome falso. Não o nome de Cecília. Helena Duarte. O ar desapareceu de seus pulmões. Dentro, havia fotografias dela nos últimos meses. Cópias de seu diploma. Registros de viagens e uma imagem antiga de Álvaro segurando sua mão na saída de um tribunal. Rafael bateu à porta alguns minutos depois. Antes que ela terminasse de processar a descoberta, Helena abriu com a pasta na mão e a raiva nos olhos. Você me investigou como Augusto investiga inimigos. Rafael viu o nome na capa e entendeu que a verdade chegara cedo demais. Sim, disse ele, sem tentar suavizar. Investiguei porque precisava saber se você era comprável, imprudente ou perigosa o bastante para sobreviver aqui. Helena deu um passo em sua direção. E qual foi sua conclusão? Rafael sustentou seu olhar. Que você era a primeira pessoa em anos que meu pai não conseguiria comprar. A resposta não apagou a invasão. Helena queria atirar a pasta no rosto dele.
Queria desprezar a admiração escondida naquela frase. Queria lembrar que Rafael era parte da máquina que devorara sua família. Mas no fundo da pasta havia uma cópia de uma carta de Álvaro, nunca entregue, endereçada a Rafael. Helena abriu o papel com dedos rígidos. O pai escrevera que ainda acreditava que o jovem herdeiro poderia escolher diferente de Augusto se um dia tivesse coragem de olhar para os próprios privilégios. A letra tremia no fim, mas a esperança permanecia inteira. Rafael baixou a voz. Eu recebi essa carta tarde demais. Augusto interceptou tudo. Helena segurou o papel como se segurasse a última respiração do pai. A dor veio sem aviso, profunda e silenciosa. Mas ela não chorou. Não ali. Não diante dele. No corredor. A voz de Augusto chamou os convidados para o último brinde da noite, anunciando que a família Valença celebraria uma nova era. Helena guardou a carta junto ao peito e olhou para Rafael. Nova era. Repetiu. Então vamos descobrir quem merece sobreviver a ela. Helena entrou novamente no salão com a carta de Álvaro, escondida junto ao corpo, e a pasta preta pesando mais que qualquer joia sobre a pele. A música continuava elegante. Os convidados ainda sorriam. Mas a noite já não possuía a mesma superfície lisa. Algo se partira na casa. E até quem ignorava os arquivos, as senhas e os corredores secretos parecia sentir uma mudança no ar. Rafael caminhava ao lado dela com a serenidade de um homem preparado para perder algo, enquanto Augusto brindava como quem comandava uma execução sem levantar a voz. O último brinde reuniu investidores, políticos, parentes distantes e conselheiros em torno da mesa principal. Augusto falou sobre continuidade, responsabilidade e honra. Palavras que, em sua boca, tinham a textura de metal frio. Helena o observava e pensava que homens como ele nunca mentiam por necessidade. Mentiam porque haviam descoberto cedo que a verdade era lenta, cara e exigia coragem de quem a defendia. Rafael manteve a mão sobre a taça. Sem beber. E viu Marcelo aproximar-se do patriarca com um tablet nas mãos e a expressão satisfeita de quem encontrara sangue no tapete. A primeira acusação veio disfarçada de incidente técnico. Marcelo pediu licença ao microfone e anunciou que o sistema interno detectara uma tentativa de cópia ilegal de arquivos confidenciais durante a recepção. O salão mergulhou em murmúrios rápidos e Augusto simulou surpresa com perfeição teatral. Helena não se moveu, mas sentiu todos os olhos procurarem um culpado antes mesmo de haver prova. Rafael percebeu o plano imediatamente. Uma violação dentro da festa permitiria a Augusto cancelar a assinatura, revistar convidados escolhidos e transformar a noiva falsa em criminosinha ambiciosa diante de testemunhas úteis. Marcelo exibiu imagens distorcidas do segundo subsolo, suficientes para mostrar uma silhueta branca diante dos servidores, mas não claras o bastante para revelar rosto. O vestido, porém, fazia todo o trabalho. Algumas mulheres levaram as mãos à boca. Um investidor recuou como se a seda pudesse contaminar contratos, e Augusto voltou-se lentamente para Helena. Minha querida, disse ele, talvez esta seja a hora de explicar por que uma noiva precisaria caminhar pelas áreas técnicas da casa em plena festa. Rafael respondeu antes dela, a voz lisa como lâmina polida. Minha esposa seguiu uma orientação minha. A sala técnica sofreu instabilidade, e eu pedi que ela me aguardasse perto do corredor de serviço enquanto eu verificava uma informação. A explicação era absurda o bastante para ser contestada, mas dita por Rafael Valença diante de investidores. Tornou-se um obstáculo político. Augusto apertou a bengala. Marcelo piscou com irritação, e Helena compreendeu a manobra. Rafael não a inocentava com ternura. Colocava o próprio cargo entre ela e os dentes da família. Ainda assim, sua frieza a feriu, porque não havia proteção sem cálculo naquela casa. Augusto convocou uma reunião imediata do conselho familiar na Sala Azul, deixando os convidados entregues a sobremesas intactas e boatos controlados. Helena foi levada junto, não como esposa, mas como suspeita decorativa. A Sala Azul ficava atrás de portas duplas, com paredes cobertas por retratos de homens Valença
que pareciam julgar o mundo sem jamais ter sido julgados. Sentaram-se ali Augusto, Rafael, Marcelo, 2 conselheiros e a tia Beatriz, irmã do patriarca. Mulher magra, de olhos atentos que não falava antes de saber onde cairia cada palavra. Helena permaneceu de pé, recusando a cadeira oferecida por Marcelo com falsa gentileza. O diretor jurídico apresentou relatórios de acesso, horários, imagens, fragmentos de código. Tudo fora montado para apontá-la, sem nomeá-la. Rafael contestou cada ponto com precisão cruel, perguntando por que o alerta surgira apenas depois da assinatura atrasada. Por que a câmera principal falhara exatamente durante 6 minutos? Por que Marcelo tinha autorização para varrer servidores sem ordem do CEO? A defesa era impecável, porém desprovida de calor. E Helena entendeu que ele a salvava como quem preservava uma prova essencial. Essa percepção devolveu-lhe dureza. Quando Augusto perguntou se ela tinha algo a declarar, Helena ergueu o rosto e falou como Cecília, suave e ferida. Disse que não entendia servidores, mas entendia humilhação pública. Disse que talvez homens cercados de segredos enxergassem invasoras em qualquer mulher que saísse do salão sem pedir bênção. Beatriz sorriu quase nada, e um dos conselheiros desviou o olhar. Augusto não gostou da resposta, mas gostou ainda menos da reação da sala. Helena havia plantado dúvida no único terreno que ele acreditava esterilizado pelo medo. A reunião terminou sem punição formal, porque Rafael exigiu auditoria interna antes de qualquer acusação. Augusto aceitou com polidez venenosa e anunciou que Marcelo ficaria responsável por preservar todos os registros. Rafael protestou, mas o patriarca lembrou que o conselho ainda podia limitar poderes emergenciais do CEO em caso de risco reputacional. Helena observou o jogo com atenção. A empresa não era um trono simples, era um campo minado jurídico, onde cada passo precisava produzir documento, testemunha e consequência. Augusto ainda mandava porque sabia transformar regras em muros. Ao sair da sala azul, Rafael segurou o braço de Helena com firmeza e a conduziu para um corredor sem câmeras. Ela arrancou-se dele. Não me toque como se eu fosse parte do seu plano. Rafael respirou fundo, mas não respondeu com orgulho. Eles armaram para você e para mim, disse. A imagem no subsolo foi editada antes mesmo de Marcelo entrar na estufa. Isso significa que alguém esperava sua tentativa. Helena estreitou os olhos. Ou esperava a sua. A frase acertou Rafael no ponto exato. Porque ele também temia essa possibilidade. Helena queria ir embora com o que possuía. Mas a carta do pai tornava a fuga impossível. Álvaro acreditara que Rafael poderia escolher diferente. E essa confiança póstuma era uma ferida que ela não sabia se desejava honrar ou destruir. Rafael propôs uma rota até a antiga casa de vidro, onde servidores desativados teriam sido instalados antes da reforma tecnológica. Helena lembrou-se da estufa e da menção ao arquivo físico de Augusto. A convergência era perigosa demais para ser acaso. Se Augusto escondia algo sob plantas e vidro, talvez fosse porque ninguém esperava encontrar podridão em um jardim. Eles seguiram por passagens de serviço enquanto a festa diminuía em camadas. O som dos violinos tornou-se distante. Depois indistinto, depois apenas vibração na madeira. Helena retirou parte da saia para andar melhor, revelando um vestido interno mais simples, ainda branco, agora manchado por chuva e champanhe. Rafael notou a transformação sem comentar. Ela parecia menos noiva e mais guerreira. Uma figura saída de um retrato rasgado. Bela não por delicadeza, mas por resistência. Ele sentiu uma admiração perigosa crescer onde deveria haver apenas cautela. A antiga casa de vidro ficava atrás da estufa principal, escondida por trepadeiras e sombras. Era menor, abandonada, com painéis rachados e vasos vazios. Rafael encontrou uma alavanca sob o piso de pedra, e Helena percebeu que ele conhecia o segredo de infância, não de investigação. Ele explicou que, quando menino, escondia-se ali para fugir das aulas de etiqueta de Augusto. Anos depois, descobriu que o refúgio inocente ficava sobre uma sala de arquivo.
Helena ouviu a informação com uma tristeza inesperada. Até os esconderijos de criança haviam sido colonizados pelo crime do pai. A escada subterrânea desceu em espiral, úmida e estreita. Helena avançou primeiro, segurando uma pequena lanterna, retirada do kit, escondido sob o vestido. A luz revelou paredes de concreto, caixas metálicas e um sistema antigo de ventilação. No fundo havia uma porta reforçada com fechadura mecânica. Sem biometria. Sem luxo. O tipo de segurança escolhido por alguém que confiava mais em chaves físicas do que em engenheiros. Rafael tentou uma combinação antiga. Falhou 2 vezes e parou. Helena aproximou-se. Ouviu o mecanismo. Girou o disco com paciência e abriu em menos de 1 minuto. Rafael olhou para ela com algo entre surpresa e respeito. Helena empurrou a porta sem sorrir. Dentro, a sala secreta guardava arquivos em armários numerados. Fitas antigas convertidas em discos, livros contábeis e envelopes lacrados por cores. O cheiro de papel velho e mofo tinha a gravidade de um cemitério administrativo. Helena sentiu a garganta fechar ao perceber quantas vidas cabiam naquelas prateleiras. Cada pasta podia ser uma carreira arruinada, uma testemunha comprada, um contrato fraudado, uma família destruída. Augusto não escondia apenas crimes. Arquivava destinos como propriedades. Procuraram a pasta vermelha em silêncio. Rafael conhecia siglas internas. Helena conhecia padrões de fraude. E juntos avançaram mais rápido do que separados. Encontraram contratos da Aurora Gestão Estratégica, recibos de pagamentos a consultores fantasmas, cópias de relatórios adulterados e registros de reuniões com autoridades. Helena fotografava tudo com o dispositivo. Mas seu rosto endureceu quando encontrou 3 nomes marcados com uma estrela preta. Eram testemunhas do caso de Álvaro. 2 haviam desaparecido. A terceira, Marisa Lem, ainda vivia. Embora tivesse sumido do mapa depois de mudar seu depoimento, Rafael viu o nome de Marisa e lembrou-se de uma mulher de vestido cinza chorando no estacionamento da empresa, anos antes, enquanto Augusto entrava no carro sem olhar para trás. Na época, ele era jovem demais para comandar e covarde demais para perguntar. A lembrança o atingiu com nojo de si mesmo. Helena percebeu a mudança e não teve piedade. Você viu pessoas caindo e chamou isso de falta de provas. Rafael aceitou o golpe, porque era verdade parcial, por isso, mais dolorosa. Eu vi, disse, e deixei meu pai me convencer de que olhar não era responsabilidade suficiente. A pasta vermelha estava no último armário, dentro de uma caixa sem número. Helena abriu o lacre com dedos firmes, mas o conteúdo a fez perder a respiração. Havia uma gravação identificada como Reunião Duarte, uma planilha impressa de transferências internacionais e um termo de autorização interna com 3 assinaturas digitais impressas em sequência. Augusto Valença, Marcelo Azevedo, Rafael Valença. A terceira assinatura pareceu crescer na página, escurecendo o ar entre eles. Helena virou-se lentamente para Rafael, e tudo que quase nascera de confiança morreu antes de receber nome. Rafael ficou imóvel. Reconheceu o formato da assinatura, o certificado antigo. É data. Era do período em que assumira uma diretoria simbólica. Quando Augusto ainda controlava todas as chaves executivas em nome do filho, ele sabia que poderia haver documentos falsificados. Mas ver seu nome ligado ao esmagamento de Álvaro Duarte era diferente de suspeitar. Helena não quis ouvir explicações. O rosto dela tornou-se sereno, e Rafael entendeu que aquela calma era pior que grito. Você assinou a sentença do meu pai, disse ela. Cada palavra, limpa. Cada sílaba. Corte. Não fui eu. Rafael respondeu, mas a frase saiu fraca diante do papel. Helena riu uma vez, sem alegria, guardando a cópia dentro da pasta. Todos dizem isso quando a tinta chega perto das mãos. Ele tentou explicar que Augusto controlava certificados, que Marcelo tinha acesso administrativo, que naquela data ele estava fora do país em uma reunião registrada. Helena ergueu a mão, interrompendo. Não me entregue álibis antes de eu pedir. A precisão dela doeu.
porque Rafael sabia que álibis, sem contexto, pareciam exatamente o que culpados oferecem quando o chão desaparece. Um ruído acima deles encerrou a discussão. Passos na escada. Marcelo havia encontrado a entrada. Ou alguém a entregara. Rafael apagou a lanterna. Puxou Helena para trás de um armário e ouviu 3 homens descendo. Um deles comentava que Augusto queria a mulher viva e os arquivos intactos. Helena apertou a pasta contra o peito. A informação confirmou que o patriarca já sabia quem ela era. Ou ao menos sabia que não era Cecília. Rafael tocou o braço dela para indicar uma saída lateral. Mas ela recuou como se seu toque queimasse. A perseguição começou quando um segurança acendeu a luz principal. Helena derrubou uma caixa de livros contábeis no caminho, espalhando papéis pelo chão úmido, e correu para a porta lateral indicada por Rafael. Ele ficou para trás tempo suficiente para bloquear Marcelo com uma estante metálica. Não houve luta heróica, apenas empurrões secos, respirações violentas e a urgência de quem sabe que um ferimento errado pode encerrar uma verdade inteira. Helena abriu a saída com a mesma presilha quebrada, odiando depender do caminho que Rafael conhecia e ainda assim usando-o. A passagem levava a um túnel de manutenção sob o jardim, água escorria pelas paredes, e o vestido branco arrastava sujeira como uma bandeira rendida. Rafael alcançou Helena perto da escada final, com um corte leve na sobrancelha. Ela viu o sangue e desviou o olhar antes que a preocupação pudesse traí-la. Ele disse que precisava da pasta para verificar os metadados da assinatura. Helena respondeu que ele não tocaria em mais nada ligado ao pai dela. Pela primeira vez. Rafael perdeu a calma. Se você agir só com dor, Augusto vence. Helena virou-se tão rápido que ele parou. Dor foi tudo que sua família deixou quando roubou a verdade. Disse, eu transformei essa dor em método. Não venha me ensinar estratégia, porque finalmente sentiu medo. Rafael ficou em silêncio. A frase era injusta em parte, mas merecida em outra. E ele já não tinha direito à delicadeza dela. Subiram até uma saída atrás da capela da mansão, onde a chuva havia engrossado. Ao longe, sirenes privadas cruzavam a entrada principal. Augusto fechava a propriedade. A casa tornara-se jaula. Rafael queria levá-la ao estacionamento dos fornecedores. Mas Helena já tomara outra decisão. Enviaria os arquivos parciais para sua aliada. Isabela, antes que Augusto recuperasse tudo, escondeu-se atrás de uma coluna da capela. Conectou o dispositivo a um pequeno transmissor e buscou sinal. Rafael observou sem interferir. Embora soubesse que a rede da mansão podia rastrear qualquer emissão, Helena conseguiu enviar apenas parte do pacote antes que a conexão caísse. Uma mensagem curta voltou de Isabela. Recebido. Saia daí agora. Helena fechou os olhos por um segundo. Aliviada e devastada, o alívio durou pouco. Beatriz apareceu na entrada da capela, sem guarda-chuva. Os cabelos molhados, presos ao rosto, não gritou. Não chamou seguranças. Apenas disse que Augusto havia ordenado uma revista geral e que Marcelo subira ao quarto de Cecília. Helena compreendeu que a pasta preta, se ainda estivesse lá, denunciaria tudo. Rafael perguntou por que Beatriz os avisava. A mulher olhou para o sobrinho com uma tristeza antiga. Porque passei 30 anos confundindo sobrevivência com lealdade. E hoje, vi nos olhos dessa moça o preço da minha covardia. Beatriz entregou a Helena uma pequena chave de carro e indicou o antigo portão de serviço. Disse que haveria 8 minutos antes que Marcelo percebesse a ausência dela nos corredores principais. Helena aceitou a chave, mas não agradeceu com palavras. Havia gestos que não cabiam em cortesia. Rafael quis acompanhá-la e Helena negou. Você fica, disse. Descubra se sua assinatura é mentira ou confissão. Ele respondeu que Augusto a caçaria. Ela encarou o homem que talvez fosse aliado, talvez fosse herdeiro de sua ruína. Então, pela primeira vez, ele terá de correr. No portão de serviço. A chuva transformava o cascalho em lama e apagava o som dos passos. Helena entrou no carro indicado, um sedã antigo usado por empregados, e colocou a pasta vermelha no banco ao lado. Antes de ligar o motor, viu Rafael surgir alguns metros atrás.
Sem tentar deter. Lá. Havia algo quebrado em seu rosto, mas também uma decisão que ainda não se revelava. Helena arrancou pela estrada secundária, deixando a mansão para trás como uma ferida iluminada. No retrovisor, Rafael desapareceu sob a chuva e levou consigo a pergunta que ela mais temia. A estrada descia entre árvores até a rodovia costeira. Helena dirigia com as mãos firmes, mas por dentro a noite se repetia em fragmentos. O beijo falso que nunca acontecera. A carta do pai. A voz de Rafael dizendo que devia silêncio aos mortos. A assinatura dele ao lado da de Augusto. Ela queria que tudo fosse simples. Que Rafael fosse apenas culpado e Augusto apenas monstro. Mas a verdade raramente era limpa o bastante para consolar. O que possuía agora podia destruir a Valença capital. Também podia destruir a última esperança de compreender o que realmente acontecera com Álvaro. Quando chegou ao abrigo de Isabela, uma pequena casa alugada sob nome falso. Helena já havia decidido que não entregaria os arquivos à imprensa naquela madrugada. Primeiro verificaria cada data, cada certificado, cada gravação. Justiça não seria explosão cega, seria construção implacável. Isabela abriu a porta e viu a amiga vestida de noiva suja, com lama na barra. Sangue seco de outro homem no punho e os olhos de quem acabara de perder uma guerra dentro de outra. Helena entrou sem chorar, colocou a pasta sobre a mesa e disse apenas: "Agora descobrimos se o noivo é cúmplice ou fantasma." Helena passou o restante da madrugada diante da mesa de madeira de Isabela, ainda usando o vestido rasgado, enquanto telas abertas revelavam camadas de documentos, certificados e mentiras. A casa segura cheirava a café forte, pano úmido e medo contido. Isabela trabalhava em silêncio, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos vermelhos pela tensão. A cada arquivo decifrado, o passado mudava de lugar. Não ficava mais leve, apenas mais nítido. E a nitidez tinha uma crueldade própria, quando mostrava que a verdade demorara demais para chegar. O primeiro exame da assinatura de Rafael não trouxe inocência, mas abriu uma fissura. O certificado digital havia sido usado numa data em que ele estava oficialmente em Lisboa, em reunião com acionistas europeus. O registro de entrada no sistema vinha de um terminal interno da sede antiga, ligado à sala de Marcelo. Isabela apontou para a tela e disse que aquilo não absolvia Rafael, mas provava que alguém usara sua identidade executiva. Helena permaneceu imóvel. Absolvição era uma palavra grande demais para um homem que soubera de sombras e escolhera esperar. Ao amanhecer, Helena finalmente retirou o vestido de noiva. A seda caiu no chão como uma pele abandonada. Passada de lama. Chuva e fingimento. Vestiu calça escura, camisa simples e prendeu o cabelo sem cuidado, tentando recuperar a mulher que era antes de descer aquela escadaria. Mas algo nela mudara. A carta de Álvaro continuava sobre a mesa, aberta sob a luz fria, e a esperança que o pai depositara em Rafael parecia uma acusação contra sua própria raiva. Helena desejava odiar sem rachaduras. Porém o mundo insistia em oferecer provas incompletas. Isabela percebeu o conflito, mas conhecia a amiga o bastante para não consolar cedo demais. Disse apenas que Marisa Leme ainda podia ser encontrada se os pagamentos da Aurora fossem rastreados até a última conta usada. Helena aproximou-se da tela, deixando a dor virar método outra vez. Marisa fora a testemunha que mudara o depoimento e condenara Álvaro indiretamente. Durante anos, Helena a imaginara como traidora. Agora, diante das transferências, viu algo diferente. Havia depósitos, mas também gastos médicos, endereços falsos e uma sequência de ameaças codificadas como consultorias pessoais. A descoberta fez Helena sentir vergonha de uma certeza antiga. Talvez Marisa não tivesse vendido apenas a consciência. Talvez tivesse comprado tempo para sobreviver. Esse pensamento não apagava o dano causado a Álvaro, mas tornava a justiça mais difícil e mais humana. Isabela localizou uma clínica discreta na Serra, onde uma mulher com documento alterado recebia tratamento cardíaco pago por uma empresa ligada a Marcelo. Helena pegou as chaves do carro antes que a amiga terminasse de falar.
Se Marisa ainda respirava, Augusto também sabia disso. E o patriarca não deixaria pontas vivas depois daquela noite. Enquanto Helena subia a serra, Rafael permanecia na mansão, isolado no escritório norte, com a fotografia de Álvaro e a cópia da assinatura falsa diante de si. A festa terminara sem despedidas calorosas. Convidados foram embora, levando versões cuidadosamente plantadas por Marcelo. O casamento seria explicado como cerimônia privada interrompida por um problema interno. Cecília seria mantida longe dos jornais. A noiva falsa viraria boato se Augusto conseguisse controlar as próximas horas. Rafael entendia tudo isso e, pela primeira vez, não pensava como presidente executivo. Pensava como cúmplice por omissão. Beatriz entrou no escritório, sem pedir licença. Trazia roupas secas, um curativo e a expressão de quem finalmente se cansara de ser uma sombra elegante nos crimes da família. Rafael perguntou quando ela descobrira a verdade sobre Álvaro. Beatriz sentou-se com dificuldade, como se cada memória tivesse peso físico. Disse que soubera o suficiente para desconfiar, nunca o bastante para agir, e que essa frase era exatamente o refúgio moral dos covardes. Rafael ouviu sem interromper. A tia não buscava perdão. Estava ali para entregar a ele o mapa de uma culpa herdada e alimentada. Beatriz revelou que Augusto guardava uma gravação original da reunião do Arte em um dispositivo pessoal, levado sempre na bengala de prata. A bengala não era ornamento, mas cofre portátil, adaptado por um antigo chefe de segurança. Nela havia chaves de acesso, áudios e cópias de documentos que o patriarca jamais confiaria a servidores. Rafael sentiu a peça final surgir diante dele e compreendeu por que Helena não vencera no cofre. Augusto carregava a própria condenação na mão, exibindo-a como símbolo de poder, porque ninguém imaginaria o contrário. Na clínica da Serra, Helena encontrou Marisa Leme em um quarto claro demais, olhando pela janela como se esperasse alguém há anos. Tinha o rosto fino, as mãos frágeis, os olhos cheios de uma culpa que não envelhecera em paz. Ao ver Helena, não perguntou quem era. Reconheceu Álvaro no formato dos olhos da filha e começou a chorar sem som. Helena havia ensaiado perguntas duras durante toda a viagem, mas a visão daquela mulher destruída desarmou o primeiro ataque. Ainda assim, não ofereceu ternura. Disse apenas que viera buscar a verdade que Marisa negara ao tribunal. Marisa contou que fora ameaçada 2 dias antes do depoimento. Mostraram fotos de seu filho pequeno. Citaram horários da escola. Entregaram documentos que poderiam incriminá-la por uma fraude que ela não cometera. O dinheiro recebido depois não fora prêmio, mas coleira. Quando tentou procurar Álvaro, já era tarde, e a imprensa havia feito dele vilão nacional. Helena ouviu tudo com o rosto imóvel, enquanto por dentro a menina de 17 anos gritava. Marisa pediu perdão. Helena respondeu que perdão pertencia aos mortos e que ela só podia oferecer uma chance de depor corretamente. A chance durou pouco. Um enfermeiro entrou com expressão nervosa e disse que 2 homens procuravam Marisa na recepção. Helena não precisou perguntar nomes. A rede de Augusto chegara antes do tempo. Ela ajudou Marisa a vestir um casaco, pegou os documentos médicos e conduziu a mulher por uma saída de serviço. O corpo frágil de Marisa tornava cada corredor uma eternidade. Atrás delas, vozes firmes exigiam acesso. Helena sentiu a velha calma descer sobre si. Não era a ausência de medo, era a decisão de colocar o medo em segundo plano. No estacionamento lateral, um carro preto bloqueava a saída. Helena empurrou Marisa para trás de uma pilastra e avaliou as opções. Não poderia correr com uma paciente cardíaca, nem enfrentar seguranças, sem transformar a cena em violência inútil. Então fez o que sabia fazer melhor. Pegou o telefone de uma enfermeira assustada. Ligou para a polícia local, usando o nome de um promotor aliado de Isabela, e falou alto o bastante para ser ouvida. Disse que uma testemunha protegida estava sendo perseguida em unidade médica. Os homens recuaram antes que a mentira virasse ocorrência real. Helena levou Marisa para outro abrigo, menor e menos confortável, administrado por uma rede de jornalistas independentes. Ali, gravou seu depoimento em vídeo, com datas,
Nomes, valores e a descrição da bengala de Augusto como cofre. Marisa trêmia, mas não recuou. Ao final, olhou para Helena e disse que Álvaro fora o único homem naquela empresa que a tratara como pessoa, não como instrumento. Helena desligou a câmera antes que as lágrimas viessem. Não queria que Marisa visse sua força falhar. Mais tarde, sozinha no banheiro, chorou por 3 minutos exatos e lavou o rosto. A mensagem de Rafael chegou no início da tarde. Não continha desculpa, apenas informação. Ele escrevera que Augusto antecipara a Assembleia de Sáplica e transformara o evento em uma coletiva de imprensa para blindar a empresa antes que os vazamentos se espalhassem. Haveria investidores, autoridades regulatórias e jornalistas convidados em poucas horas. Helena leu 2 vezes. Era típico de Augusto. Quando ameaçado, ele não se escondia. Subia ao palco e obrigava o mundo a aplaudir sua versão antes que a verdade encontrasse microfone. Rafael acrescentou uma frase final. A bengala é o centro. Helena odiou o alívio que sentiu por ele saber. Ligou para Rafael de um número descartável e exigiu uma explicação completa sobre sua assinatura. Ele contou sobre a diretoria simbólica, os certificados duplicados, a sala de Marcelo, a carta interceptada de Álvaro. Não pediu que ela acreditasse. Disse que entregaria seus próprios registros à autoridade regulatória, mesmo que isso destruísse sua posição e talvez o levasse a responder por negligência. Helena ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse que coragem atrasada ainda podia ser útil, mas não devia ser confundida com absolvição. Rafael aceitou a sentença. Disse que não queria a absolvição dela. Queria que Augusto não terminasse a noite novamente sentado acima dos destroços de outras pessoas. Helena fechou os olhos, cansada de encontrar no homem errado as palavras certas. A parte mais cruel da verdade era essa. Rafael não era o monstro que simplificaria sua vingança. Também não era o herói que salvaria sua dor. Era um homem formado dentro da máquina, tentando quebrar, lá depois de ter sido beneficiado por ela. Helena decidiu que o julgaria pelos atos daquela noite, não pelas promessas. O plano nasceu entre 4 telas, 3 celulares descartáveis e a voz fraca de Marisa. Isabela enviaria os arquivos parciais para um grupo restrito de jornalistas, mas só liberaria tudo quando Helena confirmasse a posse da gravação original. Marisa gravaria uma declaração ao vivo se necessário. Rafael abriria acesso ao sistema interno durante a coletiva, expondo trilhas de auditoria que Marcelo tentaria apagar. Beatriz ficaria perto de Augusto, buscando a chance de trocar a bengala por uma réplica preparada por Helena. Era um plano arriscado, com muitos pontos frágeis, mas a alternativa era deixar Augusto escrever o fim. À noite, o edifício principal da Valença Capital brilhava no centro financeiro como uma torre que se recusava a pedir desculpas ao céu. Helena chegou sem vestido de noiva, usando terno claro, cabelo preso e um crachá falso de equipe técnica. A entrada estava cercada por jornalistas, investidores e seguranças particulares. Telões exibiam frases sobre governança, transparência e legado. Ela quase sorriu diante da palavra transparência. Tão limpa na tela, tão suja nas mãos de quem a financiava. Em algum andar acima, Augusto preparava seu teatro final. Rafael a encontrou em um corredor de serviço próximo ao auditório. Usava terno escuro, mas parecia diferente da noite anterior, menos impecável. Talvez porque a decisão de perder poder retirasse de um homem a obrigação de parecer invencível. Por um segundo, nenhum dos dois falou. A última imagem entre eles ainda era a assinatura impressa como traição. Rafael entregou a ela um acesso de emergência e um pequeno fone. Helena pegou, evitando tocar seus dedos. Ele disse que Beatriz estava pronta e que Marcelo já tentava isolar os servidores. Helena respondeu que Isabela entraria no sistema em 6 minutos. Eles caminharam juntos até uma sala lateral, onde podiam ver o palco por uma tela de segurança. Augusto apareceu sob aplausos contidos. Elegante, firme, a bengala de prata na mão direita. Falou de ataques criminosos contra a empresa, de tentativas de desestabilização, de pessoas movidas por ressentimento.
Helena sentiu a palavra ressentimento mirar, lá antes mesmo de seu nome ser citado. Augusto então exibiu uma imagem sua, vestida de noiva no subsolo, chamando-a de invasora contratada por concorrentes. Rafael fechou os punhos. Helena manteve a voz baixa. Deixa ele construir a mentira. Ela precisará cair de mais alto. Marcelo subiu ao palco em seguida, exibindo relatórios falsificados que apontavam Helena como agente de espionagem corporativa. Tudo era tecnicamente elegante, bem encadeado e frio, para qualquer público sem contexto. Parecia convincente. Isabela sussurrou pelo fone que os servidores internos estavam reagindo com bloqueios inesperados. Rafael entrou em um terminal e usou sua credencial máxima, sabendo que cada comando seria registrado com seu nome. Ao liberar o acesso, assinou também sua própria queda. A tela mostrou trilhas antigas emergindo uma a uma, como cadáveres digitais puxados de um rio escuro. No auditório, Augusto sentiu a mudança antes dos demais. Um assessor aproximou-se. Pálido. Ecochichou algo. O patriarca não perdeu o sorriso, mas a mão apertou a bengala. Beatriz, sentada na primeira fileira, levantou-se como se fosse cumprimentar-lo antes da entrevista. Aproximou-se com a calma de uma irmã acostumada a ser subestimada. Tocou sua mão, tropeçou de propósito e fez a bengala cair. O som metálico ecoou no palco. Um segurança ajudou Augusto a recuperá-la. Mas por 2 segundos, a bengala ficou nas mãos de Beatriz. 2 segundos eram tudo que Helena precisava. A réplica funcionou. Beatriz devolveu a bengala errada. E a verdadeira chegou ao corredor lateral, escondida sob um xale escuro. Helena abriu o compartimento com a ferramenta preparada, enquanto Rafael observava a tela do auditório. Dentro havia uma unidade criptografada, 2 chaves físicas e um gravador antigo. Helena sentiu as mãos gelarem. Isabela conectou-se remotamente ao dispositivo e iniciou a cópia. O arquivo principal pediu senha de voz. Rafael olhou para Helena. Depois, para o palco, onde Augusto continuava falando sobre honra familiar. A senha, provavelmente, era uma frase dita por ele. Helena pensou rápido. Na noite anterior, Augusto dissera que a verdade sempre favorecia os fortes. A frase tinha a vaidade de uma assinatura. Rafael digitou a primeira sequência, com base na transcrição de áudio capturada pelos microfones do evento. Mas falhou. Helena fechou os olhos, lembrando o tom exato. A pausa. O orgulho. Não era verdade. Era legado. Tentaram a frase completa que Augusto usara em uma entrevista antiga sobre a empresa. O legado favorece os fortes. O dispositivo abriu. Por um instante, todos na sala ficaram imóveis diante da arrogância convertida em senha. Os arquivos começaram a aparecer. Havia a gravação original da reunião com Álvaro. Pagamentos a Marcelo. Ordens para pressionar Marisa. Notas sobre juízes e a prova de falsificação do certificado de Rafael. Helena ouviu a voz do pai em um trecho curto, firme, dizendo que não assinaria um relatório mentiroso. A resposta de Augusto veio baixa, quase gentil, ameaçando destruir tudo que Álvaro amava, caso insistisse. Helena sentiu o mundo inclinar, mas não caiu. Rafael estendeu a mão sem tocá-la, oferecendo apoio sem reivindicá-lo. Ela não aceitou, mas também não se afastou. No auditório, Augusto percebeu que a bengala em sua mão estava leve demais. O sorriso desapareceu. Ele interrompeu Marcelo no meio de uma frase e olhou para a lateral do palco, exatamente onde uma câmera de serviço captou seu primeiro gesto de pânico. Helena viu e soube que o tempo acabara. Rafael respirou fundo, abriu o microfone interno e enviou ao telão principal a primeira imagem dos arquivos recuperados. Não ainda tudo. Apenas o bastante para quebrar o controle da narrativa. O nome de Augusto surgiu ao lado das transferências da Aurora, e o auditório explodiu em vozes. Rafael subiu ao palco antes que os seguranças o bloqueassem. Pegou o microfone de Marcelo e declarou que, como presidente executivo, estava abrindo uma investigação independente, renunciando temporariamente a qualquer blindagem corporativa e entregando seu próprio histórico de credenciais às autoridades.
A frase atingiu a sala como uma ruptura de vidro. Augusto avançou para ele com fúria contida, chamando-o de ingrato. Rafael, pela primeira vez diante de todos, não baixou a voz. Disse que gratidão não era obediência ao crime, e que o nome Valença só sobreviveria se parasse de exigir vítimas. Helena permaneceu na sombra lateral, segurando a unidade da bengala. A vontade de entrar e enfrentar Augusto ali mesmo era quase física, mas o plano exigia o momento certo. Isabela avisou que Marcelo estava tentando apagar o canal de transmissão. Marisa estava pronta para entrar por vídeo. Beatriz, ainda na primeira fileira, chorava sem esconder. Augusto olhou ao redor e compreendeu que a sala já não lhe pertencia por completo. Isso o tornou mais perigoso. Não menos. Homens como ele não aceitavam cair. Tentavam puxar o prédio inteiro junto. Helena então decidiu atravessar a linha. Saiu da lateral do palco. Não mais como noiva falsa, técnica infiltrada ou filha escondida atrás de documentos. Caminhou diante das câmeras, com o rosto descoberto e a unidade de Augusto na mão. O murmúrio cresceu quando alguns jornalistas reconheceram seu sobrenome. Rafael virou-se para ela. E por um segundo, a dor entre os dois ficou suspensa. Sem perdão, mas também sem mentira. Augusto apertou a bengala falsa e entendeu que havia perdido o objeto. Talvez o reino. Helena parou diante do microfone livre e encarou o homem que enterrara seu pai. Helena ficou diante do microfone com a unidade de Augusto na mão e uma calma que ninguém no auditório conseguiu confundir com fraqueza. O vestido branco havia desaparecido, mas algo da noiva falsa permanecia nela. Não como disfarce, e sim como lembrança de que até uma mentira podia carregar a verdade quando usada contra homens piores. Rafael estava a poucos passos. Marcelo respirava como animal encurralado, e Augusto sorria de um modo terrível, porque ainda acreditava que a força de um sobrenome podia dobrar a realidade diante das câmeras. Meu nome é Helena Duarte, disse ela, e o auditório pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Sou filha de Álvaro Duarte, auditor independente, acusado injustamente de fraudar relatórios da Valença Capital há 11 anos. Meu pai morreu sem que seu nome fosse limpo, enquanto homens poderosos chamavam sua destruição de consequência administrativa. Hoje, diante das mesmas estruturas que o enterraram, eu trouxe documentos, gravações e testemunhos que mostram quem falsificou provas, quem comprou silêncios e quem transformou uma empresa em instrumento de medo. Augusto soltou uma risada baixa, ensaiada para parecer superior. Chamou Helena de invasora, chantagista e atriz de um escândalo fabricado por rivais do mercado. Disse aos jornalistas que qualquer documento apresentado por uma mulher que invadira sua casa vestida de noiva deveria ser tratado como produto de crime. Alguns conselheiros assentiram por reflexo, ainda presos à velha ordem. Helena não discutiu com adjetivos, ergueu a unidade e pediu que Rafael autorizasse a exibição do primeiro arquivo bruto. Sem cortes, com cadeia de acesso preservada diante da auditoria independente conectada ao sistema, Rafael não hesitou. Digitou a autorização no terminal aberto, sabendo que aquela decisão o colocava sob investigação junto com todos os outros. O telão exibiu a gravação da reunião antiga. A voz de Álvaro surgiu clara. Firma, dizendo que os números da subsidiária haviam sido adulterados e que ele não assinaria um relatório falso. Em seguida, a voz de Augusto apareceu. Mácia como veneno, oferecendo dinheiro, depois ameaçando reputação, família e futuro. No auditório, a palavra honra morreu sem ruído, esmagada pela própria voz de quem a usara minutos antes. Helena manteve os olhos em Augusto enquanto a gravação avançava. O patriarca perdeu a cor, mas não o controle completo. Virou-se para Rafael e acusou o filho de manipular arquivos para tomar a empresa. Era um último esforço de inverter o palco, transformar prova em golpe. Crime em disputa familiar. Rafael pegou o microfone, mas não se defendeu com indignação. Disse que seu certificado também fora usado na fraude, que ele entregaria seus registros, passaportes, mensagens e omissões para análise.
Não estou acima da investigação, afirmou. Foi isso que meu pai nunca entendeu. Marcelo tentou sair discretamente pela lateral. Mas Isabela, conectada ao sistema de segurança, travou as portas internas e enviou aos jornalistas uma notificação com cópias preliminares dos documentos. As telas de celulares acenderam como pequenos incêndios pela plateia. Beatriz levantou-se e apontou para o diretor jurídico, dizendo que ele sabia de cada ameaça, cada pagamento e cada assinatura falsa. Marcelo gritou que ela era uma mulher amarga, manipulada por uma impostora. Helena virou o rosto para ele apenas uma vez. Homens culpados sempre chamam de amargura aquilo que as mulheres chamam de memória. A transmissão de Marisa Leme entrou no telão antes que Marcelo recuperasse o fôlego. Ela apareceu sentada em uma sala simples, pálida, mas decidida, com documentos médicos ao lado e a voz trêmula. Contou como fora ameaçada, como usaram seu filho, como a fizeram alterar o depoimento que teria salvado. Álvaro pediu perdão ao homem morto e à filha dele, mas não pediu compaixão a Augusto. Disse nomes, datas, contas, valores, clínicas, salas e frases. Cada detalhe era uma pedra colocada sobre o túmulo da versão oficial. Augusto avançou um passo, furioso, e por um instante a máscara de patriarca respeitável caiu por completo. Chamou Marisa de ingrata. Disse que ela ainda respirava porque ele permitira. E a frase escapou antes que percebesse a câmera próxima. O auditório ficou em silêncio absoluto. Rafael fechou os olhos por um segundo, não em surpresa, mas em luto pelo último resíduo de ilusão que talvez ainda carregasse. Helena sentiu a confirmação atravessar, lá sem prazer. A justiça, quando chegava, não devolvia os anos. Apenas impedia que a mentira continuasse cobrando aluguel. O promotor convidado para a coletiva, antes aliado ornamental de Augusto, levantou-se, ao receber em seu telefone as primeiras confirmações da autoridade regulatória. Pediu que os seguranças do prédio se afastassem e informou que a Polícia Federal já fora acionada. Augusto riu de novo. Mas agora o som vinha quebrado. Disse que nenhum agente entraria em sua empresa sem ordem adequada. A resposta veio dos fundos do auditório, onde 2 investigadores exibiram credenciais e caminharam entre as fileiras. O império começou a cair sem explosão, apenas com passos firmes sobre carpete caro. Marcelo tentou negociar no mesmo instante, oferecendo colaboração, arquivos adicionais e nomes de políticos em troca de proteção. A covardia dele foi tão rápida que quase pareceu eficiência profissional. Augusto olhou para o antigo braço direito com desprezo puro, como se a traição não fosse parte da cultura que ele mesmo criara. Helena observou sem surpresa. Redes de corrupção pareciam sólidas até o medo escolher uma saída individual. Rafael entregou aos investigadores o acesso integral aos servidores e pediu que os dados fossem espelhados antes que qualquer ordem externa tentasse bloqueá-los. Quando um investigador aproximou-se de Augusto, o patriarca ergueu a bengala falsa como se ainda fosse símbolo de comando. Só então percebeu que segurava um objeto vazio. O olhar dele encontrou Beatriz, e nela viu, não fraqueza, mas o fim de uma obediência antiga. Beatriz não desviou. Disse que amara o irmão por tempo demais e a verdade por tempo de menos, mas ainda escolheria antes que a morte a encontrasse. Augusto quis responder. Porém, nenhum insulto encontrou caminho. A família que ele moldara para silenciar começava a falar ao mesmo tempo. Helena entregou a unidade verdadeira ao investigador principal, mantendo uma cópia criptografada com Isabela por segurança. Explicou a cadeia de obtenção sem adornar seus próprios métodos. Admitiu a invasão à mansão, o disfarce, a troca com Cecília e o acesso ao cofre. Um murmúrio percorreu os jornalistas, mas ela não abaixou os olhos. Não viera pedir imagem limpa. Viera pedir justiça possível. O investigador ouviu, anotou e disse que os atos seriam avaliados no contexto das provas e da proteção de testemunhas. Helena aceitou. A verdade também cobraria dela algum preço.
Rafael aproximou-se apenas quando Augusto foi levado para fora do palco, cercado por agentes e câmeras. O velho não parecia menor fisicamente, mas sua autoridade havia perdido a gravidade. Ao passar pela filha de Álvaro, parou e sussurrou que ela jamais deixaria de ser uma mulher, usando vestidos alheios para entrar onde não pertencia. Helena sustentou o olhar dele. Talvez, respondeu. Mas hoje eu saio pela porta principal, levando o que o senhor roubou. Augusto tentou sorrir. Falhou. E esse fracasso foi a primeira imagem honesta que ela viu nele. Depois da retirada de Augusto, o auditório virou um campo de ruínas luminosas. Jornalistas gritavam perguntas. Conselheiros consultavam advogados. Investidores exigiam distância moral de um homem que haviam aplaudido por anos. Rafael convocou uma comissão independente diante das câmeras e anunciou seu afastamento imediato da presidência até o fim das investigações. Disse que a empresa não seria salva com frases bonitas, mas com documentos abertos, indenizações reais e responsabilização de todos os envolvidos, inclusive dele se sua omissão fosse considerada culpa. Helena ouviu sem ceder ao impulso de admirar, lucedo demais. Cecília apareceu no fim da noite, acompanhada por Isabela. Pálida, mas livre, seu depoimento confirmou que o casamento fora usado como peça de uma estrutura societária destinada a blindar ativos no exterior. Ela chorou ao falar, não por Rafael, mas pela própria vida quase negociada como cláusula. Helena segurou sua mão fora do alcance das câmeras, e as duas mulheres trocaram um entendimento silencioso. Nenhuma delas fora a noiva que Augusto esperava. Uma fugira para sobreviver, a outra vestira o papel para destruir o palco. Ambas haviam recusado o destino escrito por homens. A madrugada encontrou Helena sentada nos degraus externos do edifício. Finalmente, longe das luzes, a cidade ainda brilhava, indiferente e enorme, enquanto carros de imprensa cercavam a avenida. Rafael saiu minutos depois, sem seguranças, sem paletot, carregando apenas uma pasta entregue aos investigadores. Sentou-se 2 degraus abaixo dela, mantendo distância suficiente para não invadir sua dor. Por algum tempo, nenhum dos dois falou. A vitória tinha cheiro de chuva velha e café frio. Não havia música, nem vestidos, nem discursos. Apenas 2 pessoas cansadas diante do que sobrevivera. Rafael disse que não esperava perdão. Helena olhou para as mãos, lembrando o pai ensinando que números podiam mentir quando homens os forçavam, mas a paciência podia fazer-los confessar. Disse a Rafael que perdão não era documento a ser assinado no fim de uma crise. Talvez nunca viesse. Talvez viesse em partes pequenas, ligadas a atos repetidos, não a palavras bonitas. Ele assentiu, pela primeira vez desde que ela o conhecera. Não tentou controlar a resposta, apenas recebeu a sentença como homem, não como CEO. Dias depois, o nome de Álvaro Duarte voltou aos jornais, primeiro como escândalo revisado, depois como símbolo de uma injustiça empresarial, enfim como homem. Helena odiou e agradeceu, ao mesmo tempo, cada manchete que descobria tarde demais sua dignidade. A família recebeu uma retratação pública. Os bens bloqueados de Augusto financiaram um fundo para vítimas das fraudes. E Marisa entrou em proteção formal. Marcelo aceitou colaborar, mas sua colaboração não o salvou da prisão preventiva. Beatriz depôs por 4 dias, saindo de cada sessão mais frágil e mais livre. A Valença Capital entrou em intervenção temporária, e Rafael afastou-se de todas as decisões executivas. Poderia ter fugido para uma propriedade distante, cercado por advogados e silêncio, mas escolheu permanecer disponível às investigações. Entregou agendas, mensagens, registros de reuniões e uma lista de conselheiros que haviam lucrado com a ignorância conveniente. Muitos o chamaram de traidor da própria família. Ele começou a entender que, em certos sobrenomes, traição era apenas outro nome para interromper a herança do crime. Essa compreensão não o absolveu, mas o mudou. Helena visitou o túmulo do pai em uma manhã clara, levando não flores caras,
mas uma cópia simples da decisão preliminar que reconhecia a falsificação das provas contra ele. Sentou-se sobre a grama e leu o documento em voz baixa, tropeçando apenas quando chegou à frase que restaurava sua honra profissional. Chorou sem contar minutos. Não havia auditório, nem câmera, nem inimigo. Só a filha e o homem que lhe ensinara a escolher a verdade, mesmo quando ela chegava tarde. Auxerre. Deixou a carta dele sob uma pedra lisa. Rafael estava do lado de fora do cemitério. Não na entrada, mas além do portão, onde sua presença podia ser recusada sem constrangimento. Helena parou ao vê-lo. Ele não trouxe flores, desculpas escritas nem gestos grandiosos. Apenas disse que a fundação criada com os valores recuperados levaria o nome de Álvaro somente se a família Duarte aceitasse, e que ele não faria anúncio público antes disso. Helena percebeu o cuidado. Pequeno, tardio, insuficiente para apagar, mas real. Disse que pensaria. Rafael respondeu que esperaria sem transformar a espera em cobrança. Meses se passaram antes que Helena aceitasse encontrá-lo, sem câmeras, advogados ou arquivos entre os dois. Foi em um café simples perto da antiga sede da empresa, agora em reforma. Rafael parecia menos intocável, e Helena, menos obrigada a provar força a cada respiração. Conversaram sobre o processo, sobre Cecília estudando fora, sobre Marisa aprendendo a dormir sem olhar pela janela. Quando o silêncio chegou, Rafael disse que havia vendido parte de suas ações para financiar reparações individuais. Helena perguntou se fazia aquilo por culpa. Ele respondeu que sim, mas não apenas por ela. Essa resposta honesta abriu um caminho estreito. Helena não confundiu reparação com romance, nem desejo com confiança. Ainda assim, percebeu que algo entre eles sobrevivera, porque nunca fora simples. Nasceram da suspeita, caminharam pela raiva, tocaram a dor, e só então aprenderam a conversar sem armas visíveis. Rafael não pediu para recomeçar. Helena não ofereceu promessa. Mas quando saíram do café, a chuva fina começou, parecida com a noite da mansão. E nenhum dos dois correu. Caminharam lado a lado, deixando que o passado molhasse, mas não comandasse seus passos. 1 ano depois, no antigo salão da mansão Valença, já transformado em centro de memória corporativa e arquivo público, Helena discursou diante de estudantes de direito, jornalistas e famílias de outras vítimas. Falou pouco sobre vingança e muito sobre método. Disse que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de não entregar a verdade ao primeiro cansaço. Rafael ouviu da última fileira, sem ocupar o centro, como alguém que, enfim, aprendera o valor de não ser protagonista em todas as histórias. Quando ela terminou, o aplauso não pareceu espetáculo, pareceu reparação. Na saída, Helena encontrou Rafael perto da escadaria onde tudo começara. O mármore era o mesmo, mas os retratos de antigos patriarcas haviam sido removidos. No lugar deles, havia nomes de funcionários, auditores, testemunhas e denunciantes que enfrentaram a empresa em diferentes épocas. Rafael perguntou se ela ainda lembrava da primeira frase que ele lhe dissera sob o véu. Helena sorriu levemente. Você disse que eu escolhera uma noite perigosa para roubar sua família. Ele baixou os olhos, aceitando o peso e a ironia. Ela então completou. Eu não roubei. Eu devolvi. Dessa vez, quando ele tocou sua mão, não havia plateia. Contrato ou fuga. Helena poderia afastar-se, e ele sabia. Ela poderia ficar, e ele não tomaria isso como perdão completo. A escolha, enfim, pertencia a ela. Helena apertou os dedos dele por um segundo, apenas o bastante para reconhecer o caminho percorrido, não para apagar as pedras. Lá fora, o sol atravessava nuvens claras sobre a cidade. A justiça não restaurara tudo, mas abrira espaço para que a vida crescesse onde antes só havia medo. E Helena, que entrara como noiva falsa, saiu como dona da própria verdade.